Hoje, o Vem com a Rosa para o Planeta Vermelho, vamos falar dele, Saravia, que estava fazendo uma brilhante atuação no nosso amado Inter. Veio para o Inter em 2020, vinha atuando muito bem, até que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e passou por cirurgia. Logo estará de volta. Vamos ver alguns lances de Saravia? Vem com a Rosa.
A nossa dica de filme hoje é um filme para deixar a tristeza para lá e sorrir muito. A Verdade Nua e Crua, com esse galã Gerard Butler como Mike Shadway. Você vai rir e se divertir muito. Vale a pena ver. Vem com a Rosa. O nosso entrevistado nasceu em São Borja. Foi técnico de futebol e radialista. Estou falando de Cassiá Carpers. Cassiá, por que não seguiu a carreira de atleta? Não, eu depois de atleta passei para treinador, mas quero dar um abraço a ti, obrigado pela oportunidade. E atleta eu parei com 30 anos e posteriormente eu me coloquei na carreira como treinador, a qual dirigi de 84 a 99, quando eu comecei a me preparar para ser vereador, uma aspiração muito antiga, já que quando atleta eu fui presidente do Sindicato dos Atletas, portanto fui um sindicalista, sempre gostei da política, estive naquela campanha das diretas já, mobilizando os ex-atletas, mobilizando toda, enfim, a sociedade no sentido de um manifesto que pudesse fixar a opinião do atleta, do ex-atleta, do treinador, enfim, toda a nossa categoria, buscando as diretas. E automaticamente, depois que eu larguei o futebol, eu comecei a me preparar. Uma aspiração, como eu disse, antiga, e também, como eu sou de São Borja, terra de 2 presidentes, a gente tinha naturalmente no sangue a política, sempre gostei de política. Então, a partir de que eu larguei do futebol, eu tive mais tempo para me organizar e naturalmente comecei minha carreira em 96 como candidato a vereador, não me elegi. 2000, aí sim eu fui para o segundo pleito, aí me elegi, fui o último do partido, com 5.234, mas em 2004 eu fui o primeiro do partido, com praticamente 8.000 votos. Isso mostra a ascensão e aquilo que nós começamos já a praticar e automaticamente a ter um crescimento político. Mas em 2002 eu também concorri a deputado, fiquei na suplência, em 2006 eu me elegi. Então foi uma insistência, uma coisa que nós sempre gostamos e naturalmente praticando, tendo uma posição de coerência, uma posição séria, colocando bem claramente o que nós queríamos, nós fomos subindo gradativamente. Não sente falta da época que era técnico? Não, eu acho que sentir falta é muito relativo, até porque eu pratico isto sendo muitas vezes comentarista esportivo, né? Mas eu, como tenho e disse anteriormente, a aspiração e sempre tive de ser político, naturalmente eu tenho que estar preparado, né? Então eu me preparei, tive aí, cada 2 anos eu estou na eleição e naturalmente isso vai se construindo uma base política e vai consolidando essa base política. Embora eu goste muito, é a minha origem, né, ex-atleta, treinador, naturalmente a questão política está hoje mais acentuada. Eu ocupo meu espaço 90% com a política e apenas 10% com o futebol. Então, mas tenho a capacidade, sei fazer, sei discernir o que é a política e o que é o futebol, tá? Não deixo de acompanhar o futebol, portanto continuo entendendo, mas preciso e tenho o objetivo muito claro de fazer a política, de conhecer a política, de praticar a política e naturalmente através da política conseguir outros objetivos, que é o fortalecimento dos municípios. Para refletir, a mudança é difícil no começo, confusa no meio e linda no final. Vem com a Rosa. O que o motivou a entrar para a política? Quem sabe a questão de ser são-borgense, né? Que deu 2 presidentes, Getúlio e Jean, e tem mais outro grande líder lá, que estão com seus restos mortais, e se identifica mais com São Borja, com a sua terra natal, que é Carazinho, que é Leonel Brizola. Então são 3 grandes lideranças do trabalho. E isto fez com que nós acompanhássemos desde criança, nós víssemos através da política samborgense aqueles pleitos municipais, com a presença do Getúlio, com a presença do Jango, com a presença do Brizola, a gente vai se identificando e vai criando uma raiz política. Então São Borja foi, sem dúvida, a aspiração política que eu começo a praticar a partir de 96. Mas já fazia, como disse anteriormente, classista na questão do esporte. Qual a sua opinião sobre o momento político que passa no nosso país?
um momento muito difícil, né? Enfraquecimento das instituições, enfraquecimento dos partidos políticos. Então a política é muito conservadora e os partidos têm muita resistência em se modificar, em alterar, a dar possibilidade aos jovens, à mulher, enfim, a se oxigenar. É muito importante também nós mudarmos a cultura da política, né? Do toma lá da cá, da falta de coerência, e consolidar os partidos, mas também mudar esse aspecto cultural partidário. No nosso momento político de hoje, Bolsonaro não é extrema-direita, é extrema necessidade. Vem com a Rosa. Fale um pouquinho sobre a sua experiência de radialista. Bem, a radialista me deu a noção assim, mais ampla da sociedade, né? Eu pude ali me expressar em termos de conhecimentos não só do esporte em geral, mas me posicionar politicamente. Nós começamos ali a saber como se comunicar, e é muito importante. Não adianta tu entender alguma coisa e não saber passar para a comunidade, não saber passar de uma linguagem bem simples, objetiva, né, e concreta. Então, o radialismo me possibilitou um maior conhecimento e maior aplicação, e também para passar para o ouvinte, seja do esporte, seja da política, e entender melhor esse aspecto. O que acha dos políticos que pensam que são e não estão no cargo, como deputados, governadores, presidentes, vereadores? Bem, essa é uma questão complexa, né? Eu acho que quando ele passa no executivo ou no legislativo, a população começa a se comportar e conhecer o seu posicionamento, sua coerência, né? Enfim. Tem uns que aparecem muito, outros aparecem pouco, uns discursos mais fortes, outros trabalham mais, depende, tem vários tipos de político, né? Tem aquele que é coerente, embora não seja executivo, no legislativo ele é coerente com o seu discurso. Outros no legislativo é uma coisa, vai para o legislativo fazem outras, ou seja, não tem a mesma coerência, a mesma posição. Alguns são melhores administradores, outros são melhores legisladores, então o eleitor começa a conhecer, né, o perfil do seu candidato, do seu deputado, do seu prefeito, do seu governador. Uns com mais liderança, outros com menos liderança, mas alguns mais com capacidade de comando, de liderança, né? Porque quando se vê no legislativo ele tem um perfil, né? Quando ele vai para o executivo ele pode ter outro perfil, mas é necessário que o eleitor distinga se ele tem liderança, se ele tem possibilidade de liderança para comandar, para que não chegue lá e seja comandado por um grupo de politiqueiros, aí não políticos, politiqueiros, que vão praticamente estragar sua capacidade de administrar e naturalmente não fazer nada daquilo que foi prometido, desvirtuar aquele comportamento político a qual a sociedade tinha uma ideia daquele político, né? Então é necessário que conheça o político em várias versões, mas que ele tenha principalmente liderança e coerência. Por que alguns políticos somente lembram dos eleitores quando se aproximam das eleições? Isso é uma conjugação de fatores. Tem os dois lados da moeda, né? Existe o eleitor que quer tirar proveito do candidato quando está eleito, e existe o eleitor que quer tirar, o candidato quer tirar proveito do eleitor quando ele é candidato. Ele vai para as promessas. Mas isto me parece está melhorando, ou seja, o eleitor está respeitando mais o político respeitando mais o eleitor. O eleitor muitas vezes, uma camada muito pequena, acredito eu, acha que o candidato tem que dar as coisas, né? Tem que dar brinde, tem que dar bolsa disso, bolsa daquilo, como forma de compra de voto. Isso me parece estar passando. E o candidato também acha que dando vai conseguir, né? Não, acho que tem várias formas de ajudar. Ajudar entidades sociais, ajudar clubes de mães, associações, para sempre num objetivo coletivo. É aquela velha história, as comunidades que mais se mobilizam são as que mais conseguem. Mas nós temos que aprender, os políticos, não dá para pessoas, e sim para entidades que têm pessoas qualificadas representando, que busquem na sua região, na sua comunidade, uma melhor de condição de vida. Então nós temos que aprender a ajudar entidades credenciadas, capacitadas e com credibilidade. E o eleitor é a mesma coisa, tentar votar em candidatos que tenham credibilidade, que tenham ética, que tenham moral.
Se nós conseguirmos conjugar essas questões, que no Rio Grande do Sul até são mais acentuadas do que outros estados, nós vamos melhorar a capacidade do eleitor e também melhorar a capacidade do candidato. O que acontece com a classe política depois que toma o poder e que não cumpre suas promessas e entram em um mar de corrupção, como a gente está vendo agora? Nós temos aí que separar as coisas. A promessa faz parte, e aí nós temos que corrigir, do plano de governo. Ele faz um plano de governo que tem que ser melhor para a população em relação ao outro. Tá? Então, às vezes ele não tem conhecimento do problema lá de dentro, mas se faz um plano de governo. Tá? Ele vai lá, cada um faz seu plano de governo e entra em choque. Depois ele vai ver a realidade é outra. Tá? Porque economicamente, hoje os municípios têm dificuldade, o Estado tem dificuldade e a União. E aí comete um erro gravíssimo, a entender que é a forma mais fácil de se governar, é o aumento de impostos. Então fica todo mundo na mesmice, ou seja, todo mundo prometendo e não tem a coragem, até porque o eleitor não entenderia, de dizer a verdade, que o Estado está quebrado, que o município está quebrado, que tem que transformar. Então fica o político enganando o eleitor e o eleitor muitas vezes querendo enganar o político. Ou seja, ficam se enganando e naturalmente isso é ruim. O político entendendo se ele disser a verdade ele não faz os votos e o eleitor muitas vezes querendo que ele diga e faça essas promessas. Então é essa conjugação de fatores que é dificílimo, mas que no meu entender, devido nós termos uma democracia muito nova no Brasil, a cada eleição o eleitor vai se corrigindo e a cada eleição o candidato também vai se corrigindo e sendo mais sincero e mais concreto nesse aspecto. Se você está gostando do nosso programa, inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho. Vem com a roça. Você é a favor da fidelidade partidária? É necessária a fidelidade porque, como eu disse anteriormente, os partidos estão muito frágeis. No momento que tu faz a fidelidade, os partidos vão se consolidar mais, né? E não será o candidato dono de tudo aquilo. Hoje nós não temos partidos consolidados, fortes, bem definidos ideologicamente. Nós precisamos ter a fidelidade, mas como eu disse anteriormente, não é só a fidelidade que vai resolver. Nós temos que mudar a cultura dos partidos, nós temos que oxigenar os partidos, nós temos que dar oportunidade ao jovem, à mulher, a todos participarem dessa vida política. Se tem trocas e trocas. Tem trocas que o candidato entende de que ele foi para um partido ideologicamente constituído, mas chega lá e vê que não é assim. Ele está dentro de um partido que também não cumpre o seu estatuto. E naturalmente se cria o conflito. Muitos trocam o partido por interesses pessoais, esse nós devemos tirar fora. E outros trocam, como eu disse, o partido porque o partido também não cumpriu ideologicamente com aquilo que foi proposto conforme está no seu estatuto. Então eu estou dizendo sempre que nós precisamos de uma reforma, não só das leis, mas também dos partidos políticos. Como vê a possibilidade do voto no Brasil ser facultativo, como em outros países? Em que isso ajudaria o eleitor a acertar no voto? Eu diria que nós não estamos preparados e explico por quê. Só vocês verem a eleição do conselheiro tutelar, que é um voto facultativo. 90% desses votos são carregados, levados de casa para votar. Nós, num país onde a elite tomará conta, vai comprar o voto. Quem é que vai votar? Aquele muitas vezes despreparado, aquele que vai ser carregado de casa, aquele que vai ser pago para votar. A eleição de conselho tutelar é um exemplo claro de que nós não temos condições ainda. Primeiro votaria uma minoria e uma minoria paga, carregada em carros, em caminhões, em ônibus, não teria a nossa legislação, não tem condições de fiscalizar. Os tribunais regionais eleitorais não têm condições de fiscalizar. Não consegue fiscalizar com o voto obrigatório, não vai ter condições de fiscalizar. Teria que ter uma grande modificação eleitoral. Então nós não estamos preparados por isso. O voto seria comprado. Hoje já é meio comprado. Imagina um voto sem ser obrigatório. As pessoas estariam levando de casa a votar na urna. Ou seja, muitos diriam o seguinte: se vierem me levar aqui eu vou votar. Se me pagarem alguma coisa eu vou votar. Ficaria uma coisa a cabresto. Ou seja,
seria uma troca, seria pior do que está agora. Entende? Então o candidato não está preparado e o eleitor não está preparado para essa história. Nós não temos uma estrutura partidária e eleitoral que venha dar condições do eleitorado com tranquilidade sair de casa e votar. Ele já está revoltado, não iria. Aí aquele que iria seria transportado, consequentemente pago. Isso tem custo. E naturalmente se elegeria quem? Principalmente aquele que teria dinheiro. Seria pior do que agora, ou seja, quanto mais dinheiro levaria as pessoas. Hoje já tem dificuldade o TRE de fiscalização. Existe um desequilíbrio hoje muito grande. Gente que concorre ao mesmo cargo gasta 4, 5 vezes mais do que o outro. Né? Então não é que o eleitor não seja preparado, a estrutura da fiscalização não tem condições. No dia que nós tivermos um Tribunal Superior Eleitoral, um Tribunal Regional Eleitoral, e leis claras, partidos fortes, bem consolidados, e poucos partidos, hoje nós temos mais de 30 partidos, aí quem sabe o eleitor começar a identificar o seu candidato, mas também o seu partido. Hoje vota no candidato, mas o dia que nós tivermos 4 ou 5 partidos, vai votar no candidato, mas olhando também o partido, a sua ideologia, a sua meta, a sua proposta, enfim, aquilo que é bom para o eleitor. Deixe uma mensagem para os nossos telespectadores que estão tão cansados da classe política. A mensagem que eu deixo: fiscalize o seu vereador, vote em quem é honesto, que tenha família, que tenha origem. No interior é mais fácil, na capital é mais fácil, o vereador é mais conhecido. Então tá, muito obrigada. Pensamento do dia: terço na mão, Maria no coração, não há melhor proteção. Até o próximo Vem com a Rosa.